Salve, família Onda Mística! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje o tema vai ser livre, sem opções, mas eu vou trazer o máximo de opções aqui para vocês possível, tá? Dentro do que for dito aqui no baralho cigano, que a gente vai usar o baralho cigano e o tarô egípcio, tá bom? Como não tem tema, não tem um assunto específico, eu vou colocar o título do vídeo mais próximo possível do que sair aqui para vocês, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, então terão muitas energias aqui, mas eu vou tentar colocar o maior número de possibilidades para vocês, para que faça sentido realmente para vocês, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Antes que eu me esqueça, porque vocês sabem que eu me esqueço, mas vocês, como são pessoas gente fina, pessoas que gostam do canal, pessoas que são antenadas, já vai deixando aquele like para fortalecer a amizade, vocês sabem que é importante. Para as pessoas que são novas aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você já gostar, já vai deixando o like também, sabe? Se você sentir conexão com a nossa egrégora, com o nosso canal, aí eu já te convido a se inscrever e vir fazer parte da nossa família, porque sim, nós somos uma grande família, a família Onda Mística. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá certo? Então vamos lá, meus amores, para a nossa leitura. Boa sorte para vocês. Eu não sei o que vai sair aqui. Deixa eu primeiro fazer as perguntas, né? Esse aqui, o baralho cigano, já tá doido, você sabe que o baralho cigano adora falar. Mas vamos com calma, né? Vamos por partes, para a gente poder se conectar com calma, né? Para vocês poderem trazer também a energia de vocês para cá, da pessoa amada, do ser de luz, para a gente ver aí como é que tá a situação de vocês. Vamos ver o que se apresenta aqui na mesa nesse momento, tá bom? Vamos ver aqui. Mostra para mim, por favor. Aliás, que esse baralho cigano, gente, olha o verso dele, que coisa mais linda. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Vocês vão ver as imagens, que é lindo, maravilhoso esse baralho. Aí vamos ver aqui. Mostra para mim, por favor. Com quem que a gente está se conectando nesse momento, quais são as opções que se apresentam para as pessoas que se conectaram aqui com essa leitura. Aliás, meus amores, se vocês pararam aqui agora, não foi por um acaso, tá? Provavelmente deve ter alguma informação aqui para vocês, então prestem atenção, porque às vezes no início pode não fazer sentido, mas no meio pode ter alguma informação relevante, ou até mesmo no final, tá certo? Então vamos lá. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Com quem que a gente está se conectando aqui. As pessoas que estão se conectando com essa leitura. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Fala para mim. Eu estou colocando, que vocês pediram tanto no outro vídeo lá, que eu fiz no domingo. Aliás, muito obrigada, tá? Vocês, ó, capricharam, merecem realmente uma outra leitura também bem expressiva, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês agora, tá bom? O que eu puder trazer de informação, vocês sabem que eu vou trazer e vou falar, tá bom? Chicote. Temos um conflito aqui no relacionamento, ou alguma coisa que pode estar oprimindo vocês dentro desse relacionamento. Vamos ver o que é mais. E é com vocês mesmo, né? Olha aqui, a mulher. É com você mesmo, meu amor, que eu tô falando, hein? E o navio. Existe uma situação aqui que pode estar oprimindo vocês, deixando vocês sem liberdade, sem, vamos dizer, até motivação para continuar a fazer as coisas. Eu vejo até que, de repente, algumas pensam, tenham vontade de mudar, de sair, de repente, se distanciar de uma situação que pode realmente estar trazendo um desconforto para vocês. Eu estou dando as opções, tá? E você vê aquela que melhor se der com a sua realidade. Aqui existe um grupo de pessoas que está, assim, se sentindo oprimida, presa dentro de um relacionamento, ou por algum, vamos dizer assim, uma pessoa, né, no caso o seu ser de luz, aí a pessoa amada, que pode sim ser uma pessoa mais
dominadora, controladora, sabe? Uma pessoa um tanto mais incisiva, às vezes, né, na própria opinião, fazendo com que você se sinta diminuída, né? Uma pessoa que, de repente, pode fazer com que você se sinta tolhida da sua liberdade, entende? Então, existe essa situação aqui, de pessoas que estão em conflito com um relacionamento, e é com vocês mesmos que eu estou falando, por isso que saiu a carta da mulher aqui, não significa dizer que não sirva para os homens, tá? Me mostra que a consulente ou consulente aqui nesse sentido, que tem uma situação de conflito, tá? Que pode ser uma pessoa que de uma energia muito opressora em relação a você, ou você se sentindo oprimida dentro de uma situação, e eu vejo que, por conta disso, existem pessoas aqui que querem, sim, mudar de situação, sair dessa situação, se afastar, de repente, dessa situação com esse ser de luz, mudar essa história, né? Ou talvez até se sentir mais segura, livre, de repente, para experienciar uma outra situação, porque existe uma situação de conflito aqui. Seja porque você se sente em conflito com essa pessoa, vocês não se entendendo, e você vê que, de repente, sair desse relacionamento seria a melhor situação, ou vocês, dentro dessa situação, por conta de uma opressão desse ser de luz, né, em cima de você, você querendo sair, se afastar, querendo a sua liberdade, pode ser também. Ainda não me parece, gente, alguma coisa de fora interferindo na relação de vocês, tá? Eu vejo que existe uma situação conflituosa, aquelas que eu já coloquei aqui. Se for algo que vier do externo, tá? Que esteja causando esse conflito e de repente até um distanciamento, que pode sim, né, ter havido um distanciamento aqui por conta de uma situação opressora na vida de vocês, que dificultou a vida de vocês, que dificultou o relacionamento de vocês, vai aparecer aqui, tá? Então, eu estou colocando assim porque existem N situações aqui que eu estou vendo que pode sim fazer parte da realidade de uma de vocês aí, tá? Aí depois vocês deixam aqui nos comentários se faz parte de vocês alguma dessas situações que eu coloquei e qual delas seria. Se você quiser se sentir à vontade, pode comentar aqui, tá bom? Vamos clarificar um pouquinho mais aqui, para a gente entender um pouquinho mais essa situação. O que mais a gente precisa entender dessa situação, das nossas consulentes com o ser de luz, com o ser amado? Que conflito é esse? De onde vem, né? Que pode ser que talvez não seja exatamente uma situação... Com o ser amado eu já sei que é. O problema é o ser amado que está, sabe, contribuindo para essa situação penosa que eu vejo aqui você passando, ou é uma situação externa que vem para que cria um caos na sua vida e do ser de luz, tá? Mas vamos clarificar mais para a gente entender melhor, tá bom? Da onde está vindo esse conflito? O porquê desse conflito? Mostra para mim, por favor. Eu quero saber o porquê desse conflito, de onde ele está vindo. Mostra para mim, por favor. Vocês estão gostando das imagens, gente? Não é bonito? É grande e bonito, né? Olha, bem, olha essa mulher desse baralho cigano, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Não é verdade? Aí vamos ver aqui o que mais que a gente pode tirar dessa situação. Montanha. Realmente a situação não tá fácil aqui pro lado de vocês, não, hein? Ô dificuldade, gente. Que dificuldade é essa? Sei, vocês não estão conseguindo achar um caminho, uma saída. Aqui na parte negativa a gente tem a mulher, que no caso pode ser também homens, tá? Aqui está representando o consulente ou a consulente, tá? Na parte negativa, a chave, né? Montanha. Existe uma situação que vocês não estão conseguindo talvez contornar, achar uma saída. A coisa está difícil, eu estou falando desde o início que tem uma situação aqui conflituosa e vocês não estão conseguindo, talvez, sabe, achar realmente um ponto de apoio,
uma abertura que seja para contornar essa situação. Vamos ver o que mais aqui, né? Aqui, a cruz. Tá pesado, né, meu amor? Maior trem pesado isso aqui, hein? Tá pesado, mas acredito que pela carta da cruz é algo que realmente não é fácil de se passar, pelo que eu tô vendo. Claro que eu já falei isso desde o início, mas me parece que vocês estão a caminho de repente, conseguir realmente findar aqui com uma situação ou se libertar de uma situação que, ao meu ver, está sendo bem opressora na vida de vocês, tá? Ou, de repente, vocês conseguem, de alguma forma, se livrar de uma situação que me parece, além de ser pesarosa, muito sofrível, sabe? Me parece uma coisa muito sofrível aqui na vida de vocês. Pode ser o afastamento, né, de uma pessoa, lógico, do ser amado aí, da pessoa amada de vocês, claro que pode, né, porque a gente está falando de relacionamento, mas eu quero saber mais sobre essa situação aqui, por que tanto sofrimento nessa situação de vocês, gente? De onde vem todo esse sofrimento? Mostra para mim, por favor. De onde vem todo esse sofrimento que nossos consulentes estão passando? De onde vem todo esse sofrimento? Mostra para mim, por favor. Gente, isso aqui não essa coisa que vocês estão passando. Deixa eu puxar outra aqui para ver. Para clarificar isso aqui. Eita porra. Fogueira, gente. Negativo. Misericórdia. E rato. Ó. Aqui tem coisa que realmente, assim, cara, não tem como eu falar para vocês que, né, existe perda de energia aqui, existe perda de vitalidade, tá? O que eu posso dizer é que vocês vão precisar ser muito resilientes aí, se apegar muito com a espiritualidade de vocês, ficar mais espertas, mais atentas, para realmente conseguir, sabe, se sair de uma situação aqui que realmente não tá fácil não, meus amores. Não tá fácil não. Em alguns casos, isso aqui foi uma situação mandada para vocês, sim. Em alguns casos, sim. Tá? Não vou dizer para vocês que não, porque isso aqui tá muito claro. Tá? Que foi mandada para que vocês, de repente, perdessem um rumo, né? De repente, se exaurissem dentro dessa situação, desse relacionamento, sei lá, tipo, sabe, desgastar tanto, né, a situação que, de repente, vocês preferem até sair, sumir, né, virar as costas para, tipo, cara, eu não aguento mais, né? Para algumas pessoas foi isso aqui, tá? Claro que nem todas são, tá? Algumas situações aqui vêm por conta de situações que vocês estão passando realmente com o ser de luz, por conta de desentendimento, por conta de brigas, por conta de uma questão de um pensa de um jeito, outro pensa de outro, opiniões diversas entre vocês. Não vamos levar tudo para o lado de quem foi, que fez, quem deixou de fazer, tá? Mas que me parece que existem essas possibilidades aqui, existe. Uma situação que está sendo difícil, pode ter havido, inclusive, um distanciamento entre você e o ser de luz, por conta dessa dificuldade que vocês estão passando? Com certeza pode, tá?
Eu vejo que muitas pessoas aqui, como eu falei, né, vendo essa situação difícil, né, tá, a cruz já fala dessa dificuldade, desse peso, mas me parece que em algum momento isso tá para acabar, tá? Mas quando eu pergunto de onde vem, esse é o problema, né? De onde vem? Não me parece que venha exatamente do relacionamento de vocês. A não ser que, como eu falei, seja uma questão de temperamento de vocês que faz com que vocês acabe cada um agindo de uma maneira diferente, pensando de maneira diferente, como se vocês não falassem a mesma língua. Aí vocês não se entendem. E isso abre uma cratera entre vocês? Sim, divide vocês, separa vocês. Entendeu? Pode estar fazendo com que vocês prefiram, às vezes, se afastar um do outro por conta disso? Sim. Aí é uma questão até de repente, vocês pensarem, repensarem se vale realmente a pena ainda continuar com esse relacionamento. Eu vejo que muita gente aqui não está vendo realmente uma alternativa, né, de diálogo com essa pessoa e meio que vocês querendo, né, dar linha na pipa, entendeu? E se a pessoa, se de repente foi a pessoa que se afastou de vocês e causou todo esse transtorno, vocês mesmo que no sofrimento, tá? Meio que se virando aqui nos 30 para se refazer. Muita gente aqui está se refazendo de um processo que foi muito sofrível ou ainda está sendo, tá, gente? Ainda está sendo, tá? Mas, como eu falei, existem essas duas possibilidades. De uma situação que foi realmente mandada para que esse transtorno acontecesse na vida de vocês e houvesse, de fato, esse distanciamento, causando toda essa dor, tá? Mas eu vejo que, em alguns casos, algumas pessoas aqui estão conseguindo ou vão conseguir realmente se refazer, tá? E em alguns casos, claro, foram uma questão de temperamento, sim, fazendo com que vocês se distanciassem. Porque existe, não vamos colocar tudo só por conta de magia, de feitiço, de amarração ou qualquer coisa nesse sentido, porque, gente, acontece esse tipo de coisa no casal. Desgastes acontecem nos relacionamentos, independentemente desse tipo de energia. Então a gente tem que ter essa consciência. Estou falando com pessoas adultas aqui, eu não estou falando com criança, e não estou, né, querendo induzir ninguém a achar que sempre que porque o relacionamento não dá certo é porque o outro fez isso, magia, foi amarração, foi a rival. Às vezes acontece ser rival? Sim, claro, né? Muitas daqui eu sei que está passando por esse problema. Por isso que eu sempre coloco essas opções, tá? Mas algumas não é só isso. Às vezes é um desgaste realmente do próprio relacionamento, né? Atitudes, às vezes, abusivas do parceiro ou da parceira, sabe? Que contribui para que você se sinta numa situação de desgaste, como eu vi aqui, que eu já falei para vocês, e realmente queira, que faz com que vocês queiram, sabe? Se libertar dessa situação. É difícil para algumas aqui se livrar do sentimento, né, de se libertar dessas amarras que eu vejo aqui? Sim, é difícil, mas eu vejo que existe algumas pessoas que estão tentando ou vão tentar, e existe a possibilidade, sim, dessa situação chegar ao fim, gente. Entende? Vamos tentar melhorar aqui a situação, vamos ver com o tarô, para ver o que mais que a gente pode tirar dessa situação aqui, né? Deixa eu separar aqui, que eu nem separei as cartas. Vamos separar aqui. Vamos lá, meus amores. Vamos ver aqui com o tarô. Mostra para mim, por favor. Qual é a dificuldade? Mostra para mim, por favor, qual é a dificuldade que essas pessoas que se conectaram aqui com essa situação, com essa leitura, está passando. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Situação que essas pessoas que se conectaram com essa leitura estão passando. Vamos ver aqui qual é a real dificuldade, ver o que o tarô aqui nos mostra. Nos fala a mais. Se precisar, eu tiro mais baralho cigano para a gente continuar
uma leitura mais reta e direta. Né? Porque o baralho cigano ele não faz muita curva, não, né? O tarô ele meio que faz dá uma volta, né? Para poder explicar uma situação, mas ele explica. Só que ele dá um pouco mais de volta, né? O baralho cigano não tem muito pra onde correr, não. É isso, é isso. Mas vamos lá, vamos ver. Clarifica para mim, por favor, essa situação. Clarifica para mim, por favor, essa situação. As pessoas que se conectaram. Fica para mim, por favor. Vamos ver aqui. Já deixaram o like? Se não deixou, deixa agora, que esse é o momento. Se tá fazendo sentido para vocês, gente, coloca aqui para mim. Está fazendo sentido. Se não tiver, aguarda mais um pouquinho, que pode ser que agora, com o tarô, venha mais uma resposta que faça mais sentido para você, tá? Então aguarde. Não sai agora. Espera aí pra gente ver como é que vai terminar esse negócio aqui. Vamos ver aqui. Esse tarô também lindão. Carro. 7 de espadas. Alguém aqui realmente andou meio que, né? Ou tomando uma decisão errada, ou tomou, sabe, agiu de má fé aqui dentro dessa situação. Eita. Gente do céu, mas é muita confusão. Cara, assim, a situação de vocês parou, travou. Mundo com 5 de paus no negativo, eu tô falando que aqui existe uma situação de conflito. Pode ter havido, em alguns casos aqui, afastamento, sim. Por conta de brigas, discussões, né? De repente aí, ser de luz, meteu o pé pelas mãos, brigou, né? Esquentou a cara. Você também pode ter esquentado a cara, porque você pode ter, sim, esquentado a cara. Brigou aí com o ser de luz e o cara, ó, linha na pipa. Torre com 2 de espadas. Aqui vai haver, de fato, uma reviravolta, se é que já não houve, né, meu amor? Não tem como dizer que não. Essa situação, como eu já falei, desde o baralho cigano, é uma situação difícil, pelo que eu tô vendo aqui, gente. Olha essa aqui, pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso aqui. Entendeu? É uma situação difícil que pode, para algumas pessoas, ainda estar meio empacada essa situação? Sim. Tá um negócio que quer sair, mas não quer sair, mas não consegue sair, quer deixar, mas não consegue deixar. Tá um redevô isso aqui. Mas existe uma tendência, como eu já havia dito, de que essa situação se modifique. Algumas coisas vão precisar mudar dentro desse relacionamento, com certeza, tá? Para que alguma decisão, gente, mais assertiva vocês tomem na vida de vocês, tá? Pode ser que seja até a questão de vocês tomarem a decisão, né? De vocês tomarem as rédeas da situação nas mãos de vocês para que, sabe, alguma coisa de diferente aconteça, para que vocês possam vislumbrar uma situação nova, viver uma vida nova, viver um relacionamento novo, que também pode. Mas para isso vocês precisam realmente ou acertar, né, essa torre com esses 2 de espadas aqui, no lado positivo da coisa, me mostra que existe uma possibilidade de vocês, sabe, romperem com esse padrão, que pode ser um padrão também, de vocês ficarem nessa de alimentando brigas, discussões, quem tem razão, quem não tem razão. Lembra que eu falei ali no baralho cigano que poderia haver muita coisa também dessa coisa do temperamento, fazendo com que vocês se dividissem? O carro tá aqui para não me deixar mentir. Cada um querendo ir para um lado. 7 de espadas, cada um querendo ter razão, querendo, sabe, se dar bem aqui numa situação ou achando que contorna a situação da melhor maneira. Só que não está sendo resolvida a situação. O problema continua existindo, a situação continua conflituosa,
Provavelmente vocês podem ser até que de repente, em um momento ou outro, consigam ali de alguma maneira se acertar, mas quando pensa que não, a coisa volta, acontece tudo de novo, é briga, discussão, desentendimento, né? De repente, pode até ter pulada de cerca aqui, tá? Pode ter até pulada de cerca aqui. E aí vocês voltam naquela questão. Cadê a confiança? Né? Não existe, pelo jeito foi quebrada, foi rompida. Entendeu? Então, aqui me mostra que, como uma tendência na torre, com esses 2 de espadas, precisa haver uma ruptura de fato nesse padrão ou nessa situação, para que ou vocês modifiquem essa situação e tomem uma decisão de que, não, dá para continuar, dá para melhorar, mas isso precisa ser rompido. Ou realmente vocês... Cara, não dá, não tá dando certo, a gente não tá conseguindo se entender, é muita confusão, pode ser, inclusive, intromissão de outras pessoas, pode. Para algumas pessoas aqui, existe sim intromissão de outras pessoas influenciando, sabe, na decisão de vocês, ou da outra pessoa, entendeu? Fazendo com que cada um acabe pensando de um jeito, cada um querendo tomar uma decisão diferente. Eu vejo muito essa coisa do conflito de pensamento, de ideias, fazendo com que vocês acabem se afastando, tendo divergências, que podem sim, como eu falei antes, né, ser por conta de manipulação, tá? Que pode ser manipulação energética, pode ser manipulação de pessoas próximas a vocês, que fica ali interferindo na vida de vocês, não deixando com que vocês, sabe, tomem as próprias decisões, caminhem com os próprios pés para seguir o relacionamento de vocês? Pode. Eu estou dando N opções aqui para vocês. Aí você vê aquela que melhor se adequa com a sua realidade, tá? Algumas pessoas aqui, como eu falei, pode inclusive já terem se afastado, ou seja, o Luz se afastou justamente por conta dessa discórdia, por conta dessas influências, por causa dessa manipulação. Existe, como eu falei também, né, essa possibilidade dessa situação aqui mudar, perdão, mudar, mas assim, para que haja realmente essa mudança, tá, é preciso que vocês cheguem num consenso ou que haja uma conversa de fato, para que vocês resolvam de fato essa situação, ou libera essa energia, resolve terminar com o que já não está dando mais aqui, porque independentemente do que causou ou que está causando essa interferência, né, no relacionamento de vocês, precisa cessar. É isso que eu vejo aqui, precisa cessar. É um momento difícil, porque a torre mostra que é um momento difícil, é uma decisão também difícil, mas que precisa ser enfrentado, gente. Precisa ser enfrentado. Não adianta ficar tentando esconder a sujeira para debaixo do tapete, sendo que vocês estão vendo que, de repente, vocês estão ali, né, martelando em ferro frio, dando murro em ponta de faca, insistindo numa coisa que, por mais que vocês tentem, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Entendeu? Existe possibilidade aqui para vocês saírem dessa situação, deixarem essa situação, caso não tenha sido o ser de luz que tenha deixado vocês, mas mesmo que tenha sido o ser de luz que tenha deixado vocês, ainda assim eu vejo vocês mudando essa situação aqui em vocês para que vocês se refaçam. Eu quero que vocês entendam isso. Existe essa possibilidade? Existe. É difícil? Sei que é difícil. Não estou dizendo para vocês que é fácil. Em momento nenhum aqui eu estou vendo nada de facilidade. Mas é possível. E precisa realmente que vocês tenham essa consciência, sabe, de mudar essa mentalidade de tá ruim, tá sofrido, o distanciamento causa dor, mas se vocês querem se recuperar, ficarem bem, tá, independentemente de voltar ou não com esse ser de luz, vocês precisam tomar uma posição aqui. Entendeu? Se a pessoa se afastou, você está sofrida, está com o coração partido,
né? Mas vai passar, eu vejo que vai passar, se você conseguir mudar essa sua mentalidade e fazer da sua vida uma outra situação, construir uma outra situação para a sua realidade, tá? Mas a partir do princípio que você tem essa consciência para você, tá bom? Isso pode trazer, inclusive, possibilidade, mesmo que você diga para mim, mas eu não quero mais ninguém, porque é essa pessoa que eu amo, aquela coisa toda, tá, pode até ser que você não queira, mas a partir do momento que você muda um padrão, muda o seu comportamento, muda a sua maneira de pensar, né, até em relação a essa situação, uma que você vai ficar melhor, você vai se melhorar, você tem a possibilidade de ficar bem, sim, que eu vejo isso aqui. E aí você, com essa outra consciência, com uma outra percepção do que está acontecendo, do que realmente é o seu relacionamento com essa pessoa, você tem, sabe, mais clareza para até se decidir se você continua, se você insiste nessa situação, se vale a pena para você insistir nessa situação ou não. E se aparecer uma outra pessoa, por mais que você diga que não quer, mas se aparecer, você pode estar, de repente, com uma cabeça mudada, ver com outros olhos a possibilidade de, sabe, de se conectar com uma outra pessoa. Entende? Gente, enquanto a vida é esperança, pelo amor de Deus. Né? Não tem isso. Eu tô vendo que existe possibilidade de vocês aqui se refazerem de uma situação que, pelo jeito, é sofrível, mas você precisa realmente ter essa consciência e querer. Né? Não existe ninguém que vai fazer isso aqui por você. Claro que vai ter uma ajudinha aqui, né, da vida, do universo, pelo que eu tô vendo aqui, com essa carta aqui, inclusive da torre, tá? De uma quebra de padrão, ou de fazer com que vocês comecem a pensar realmente diferente, 2 de espadas, para se refazer. E aí, como eu falei, se você perceber que você está bem, mas você ainda quer continuar, você quer insistir com essa pessoa, beleza. Mas faça com consciência, tá? Para depois não ficar nesse tormento que eu estou vendo ali em cima, um baralho cigano. Porque muita gente está passando por um tormento por conta de uma recusa, às vezes até de perceber o óbvio, que é a relação. Não está dando certo, não está bom, seja pelo motivo que for, você já tentou, já sofreu o que tinha que sofrer, vai continuar querendo sofrer? Vai querer continuar persistindo numa situação que está desgastante para você? Mesmo que você me diga, mas foi porque fizeram macumba, foi porque fizeram amarração, foi porque fizeram feitiço, que eu já vi que tem gente ali que realmente está passando por esse tipo de situação. Mas eu volto a repetir, você tem condições de ficar combatendo toda a vida isso? Ou você prefere realmente dar um basta nisso aqui, refazer a sua vida e deixa que em algum momento, gente, quando esse tipo de coisa acontece, em algum momento, sabe, a mão de Deus pesa e dá um basta. Lembra que eu falei aqui, ó, da cruz? Tá? E essa torre aqui vem me confirmando isso. Isso aqui, no tarô, é considerada a casa de Deus. É quando Deus põe a mão e pesa e fala, não, agora vai mudar. Mas para que realmente isso aconteça, você precisa aceitar, não negar. Porque nem sempre a solução é aquela que a gente quer. Às vezes a gente tem uma visão de uma situação, não, eu quero desse jeito porque é melhor para mim. Mas aí vem o universo, vem a espiritualidade, né? Que eles têm uma visão muito mais apurada do que a nossa e às vezes te tira de uma situação que é um livramento e você fica ali, não, mas eu quero, e tá doendo, tá tomando lambada, mas você, não, mas eu quero, sabe? É isso, por isso que eu falo, vocês precisam ter essa consciência de aceitar que nem tudo é do seu jeito, nem tudo é na hora que você quer, nem tudo vai sair da maneira como você quer, às vezes a coisa muda de uma tal maneira, mas você precisa ter essa consciência de entender e aí ressignificar.
Se ainda assim você quiser manter, beleza. Não estou tirando a sua razão. Eu estou apenas pedindo para que você tenha essa consciência. Beleza? Vamos ver o que mais aqui com baralho cigano. Se fez sentido para vocês até aqui, para quem está fazendo sentido, coloca aqui para mim. Até aqui fez sentido. Bota aí que eu vou saber que vocês chegaram até aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar mais algumas cartinhas aqui. Mostra para mim, por favor, o que mais a gente precisa saber dessa situação das nossas consulentes com o ser amado, com o ser de luz. Mostra para mim, por favor. Gente, como eu falei, o tema seria livre. Eu não estou fazendo exatamente uma pergunta objetiva. Por quê? Porque eu estou deixando que, sabe, as energias falem. O que precisar ser dito aqui é o que eu vou falar e eu espero que faça sentido para vocês. Aí eu vou tentar colocar o tema, o título, o mais próximo possível do que sair aqui, tá certo? Então vamos ter essa mente aberta para receber as informações, tá bom? Pássaros, jardim e anel. Olha! Ainda assim, existem pessoas aqui que, se conseguirem, tá? Retomar a comunicação, melhorar a comunicação aí com o ser de luz, eu tô vendo aí que existe uma possibilidade de vocês reverterem essa situação, como eu já havia dito ali, hein? Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso, que coisa mais linda da vida. Mas vai exigir de vocês o quê? Um pouquinho de consciência para que vocês consigam chegar nesse nível aqui para conversar. Porque até para conversar, para se entender, gente, a gente precisa ter o temperamento no lugar, né? Tá com os nervos, sabe, tranquilo para você ter uma boa conversa, tá? E principalmente uma coisa aqui, tá? Cuidado com interferência externa. Existem pessoas aqui nesse jardim, apesar de ser lindo e maravilhoso, mas ele está numa parte negativa. E aqui atrás, ó, existem pessoas que você quase não vê, tá vendo aqui? Um pouco mais na sombra, tá dando para vocês verem? Espero que esteja dando para vocês verem. Esses pontinhos aqui, ó, são pessoas que estão lá atrás. Por que essas pessoas estão aqui nessa sombrinha, nesse lugar tão lindo e maravilhoso, ainda mais num lugar, como eu falei, que nessa posição aqui está negativo? Porque é aquilo que eu falei, são interferências que podem sim ser externas, tá? Como eu falei, que para algumas pessoas aqui é interferências externas sim, de pessoas que ficam, sabe, às vezes leva e traz, faz fofoca, não quer ver o seu bem. Eu canso de falar aqui nos vídeos, gente, cuidado com quem vocês lidam, cuidado com o que você fala para as pessoas próximas a vocês, tá? Não, está bem com o ser amado, está bem com o ser de luz, não fica falando para geral. Mesmo que você diga, mas a pessoa é muito próxima de mim, a pessoa é de confiança. Não, meu amor, não fala. Porque eu canso de falar aqui, coração dos outros é terra que ninguém anda. Entendeu? Mas existe possibilidade aqui de, para algumas pessoas, ainda reverterem essa situação, desde que vocês... Entendeu? Segura aí, não fica falando com ninguém, tá? Tenta uma comunicação, de repente, está passando por uma situação difícil com o ser de luz, tenta uma outra abordagem, uma outra maneira de se comunicar, porque eu vejo que pode dar bom aqui para vocês, tá? A não ser que sejam aquelas pessoas que já não estão bem dentro do relacionamento, já viu que a comunicação não está rolando, e aí vocês podem sim, de repente, até querer ter um novo relacionamento, que eu vejo que pode ser aqui para algumas pessoas. Lembra que eu falei? Né, vocês encerrando uma situação, né? Mesmo que você diga, mas eu não quero, mas pode aparecer uma outra situação que, como eu falei, gente, para a espiritualidade, de repente ela fecha uma porta para você, que para você era muito importante, mas porque pode ser um livramento para que você encontre algo muito melhor lá na frente.
para algumas pessoas aqui é exatamente isso. É deixar uma situação que não está mais fazendo sentido, né? Lembrando que essa carta aqui é uma carta que está no negativo. Então, sabe, é se afastar dessas pessoas, se afastar dessa situação, para que você consiga abrir um canal de comunicação com outras pessoas melhores, né? Ou, de repente, conhecer uma outra pessoa e que pode, sim, ser uma preciosidade. Olha isso aqui na sua vida. Mas o que eu falei, precisa de consciência e estar aberto para, sabe, entender essa comunicação e, quem sabe, né, desfrutar de uma aliança com uma pessoa que pode sim ser nova na sua vida, independentemente de você realmente estar querendo ou não, mas pode sim aparecer. Se você vai aceitar ou não, aí são outros 500. Mas que para algumas pessoas aqui eu vejo que isso pode acontecer, pode. Algumas, claro, que consertando ali a conversa, a comunicação com o ser de luz, né, se livrando dessas interferências, que eu estou vendo que tem algumas interferências aqui, vocês conseguem até resgatar essa situação aqui com o ser de luz. Lembra disso, gente. Como eu já falei, né, coração dos outros é terra que ninguém anda, tá bom? Mas vamos ver aqui se realmente existe uma possibilidade de resgatar esse relacionamento. Mostra para mim, por favor. Existe a possibilidade de resgatar esse relacionamento ou harmonizar-se novamente? Nossos consulentes vão se harmonizar novamente com o ser de luz? Se vocês quiserem, tá? Por conta dessa situação aqui, vocês falem aqui para mim que vocês querem que eu faça novamente aquele negócio do pêndulo para harmonizar vocês, tá? Para quem já não está afastado, porque algumas pessoas aqui já estão afastadas, já estão até, de repente, já entrando aí num outro relacionamento. Se não está entrando, vai entrar num outro relacionamento, que eu já falei aqui para vocês, tá? Agora, se vocês quiserem, né, se de repente é só uma divergência que vocês estão passando, uma dificuldade, ou que seja por conta de fofoca ou qualquer coisa nesse sentido, quer harmonizar com o ser de luz, tá? Não estou dizendo que é para voltar, nem que é para fazer amarração, adoçamento, nada disso. Se está tendo uma divergência de comunicação, se está tendo conflitos, se você quer harmonizar a sua situação com o seu ser de luz, coloca aqui para mim que você gostaria que eu fizesse novamente, né, a harmonização com o pêndulo, que aí eu peço para vocês deixarem as informações aqui embaixo num outro vídeo, que aí eu faço a harmonização para vocês, tá certo? Coloca aqui para mim. Tá? Agora vamos ver aqui se existe a possibilidade de uma melhora, uma volta, alguma coisa nesse sentido aqui, nesse relacionamento, de fato, para vocês. Ali no baralho cigano, para alguns eu já vi que pode sim ser uma volta, mas também pode ser uma coisa nova para vocês, tá? Mas vamos confirmar aqui com o tarô. Vamos ver se a gente consegue tirar daqui. Se não conseguir, eu puxo mais uma rodada de baralho cigano pra gente fechar, beleza? Para esse vídeo também não ficar extenso demais, né? Vamos lá. Olha que coisa mais linda. E haja carta, né, gente? Fala pra mim. Aí eu vou botando carta, mas eu sei que vocês gostam disso, que eu fico fuçando, se deixar eu passo a noite toda fuçando, para ver tudo numa jogada só, gente, não tem como, né? Aí fica cansativo para mim, minha energia vai para onde? O ralo, não é não? Eu ajudando vocês aí, ficando aqui toda acabadinha. Então, vamos por parte. Eu vou fazendo aos poucos, vou puxando, né, por vezes a situação aí para vocês, e a gente vai destrinchando aí o assunto, tá bom? Vamos ver aqui. Morte. Vamos lá, dona Morte. Com 4 de espadas. Muito bem. Uma mudança, mas assim, que é para justamente, cara, vocês se refazerem. Botar a cabeça no lugar, sabe? Refazer pensamentos, padrões, conceitos,
sabe? Se tiver que seguir um rumo novo, mas vocês precisam estar com a cabeça focada. Se tiver que voltar com o ser de luz, sabe? Que seja de uma maneira diferente, não da mesma maneira que antes. Entende? A carta da morte já vem falando isso. Chega de repetir padrão. O que eu falei ali na carta da torre como tendência? Que algumas situações, alguns padrões precisam ser, sabe, refeitos. Na carta da morte já está pedindo para cortar logo, né? Porque a morte é assim, entendeu? Corta. Acabou. Se dá. Se não dá, não dá. É isso. O eremita com 6 de copas. E um imperador com 4 de pentáculos. Olha, meus amores. Assim, o que eu falei, aqui a carta da morte com esse 4 de espadas me mostra que essa situação, do jeito que está, realmente não dá para ficar, seja ela qual for. A pessoa é mandona, a pessoa é controladora, pelo que eu estou vendo aqui, a situação de vocês já vem se arrastando há um bom tempo e essa pessoa não muda, pelo que eu estou vendo também, porque o eremita com 6 de copas no negativo é isso. Uma pessoa empacada, cabeça dura, né? Apegado a uma situação, ou de repente pode ser até uma situação de triângulo amoroso, né? E a pessoa não consegue deixar. Só que essa situação aqui precisa ser, sabe, resolvida. Precisa ser resolvida. E se a pessoa não resolve, resolva você. É isso que eu estou vendo aqui. A espiritualidade, o universo, Deus, seja lá naquilo que você acredita. No seu orixá, né? Não importa. Está pedindo para que você tome essa consciência, sabe? Refaça seus pensamentos. Mais uma vez aqui, ó, carta de espadas, tá? Sabe, para um pouco, pensa, reflita, veja se ainda vale a pena permanecer, insistir, ficar numa situação que provavelmente está te causando um desgaste, uma dor, que a carta da morte me mostra isso. Ela fala que precisa romper com padrões, precisa romper com situações? Sim, mas é uma carta que fala que precisa que isso aconteça justamente por causa dessa dor. Eu vejo muito aqui vocês precisando realmente, vocês que estão aqui me assistindo, sabe, assumir de fato a rédea dessa situação aqui, para que algo novo, alguém novo, ou que você siga o seu caminho de uma maneira diferente. E como eu falei para as outras pessoas, para algumas pessoas aqui, deixar o velho no velho mesmo, no passado é passado, entendeu? Se o cara já foi, se já saiu, se deixou, cara, tá doído, eu sei que tá. Que a carta morte já me mostra isso. Mas acalma teu pensamento, foca numa outra situação, foca na sua melhoria, foca, sabe, em se refazer. Deixa essa pessoa que, de repente, não soube te dar valor, que pelo jeito não soube, né, para lá, para trás, com o egoísmo dele, sabe, com as crenças limitantes dele. Porque pode sim aparecer uma outra situação que vai te trazer mais estabilidade, uma pessoa que vai saber reconhecer o seu valor. Entendeu? Uma pessoa que vai assumir um compromisso de fato com você. Eu tô vendo que tem muita gente aqui que, mesmo que eu já cansei de falar, né? Mas eu vou falar de novo. Mas eu não quero saber de mais ninguém, porque isso, porque vai lá. Meu amor, você pode até não querer, mas que eu tô vendo que algumas pessoas aqui vão acabar passando por esse processo, ressignificando tudo isso que já passou na vida, todo esse sofrimento, vendo que, cara, tava dando murro em ponta de faca. Independentemente se foi por influência de pessoas ali, né? Se o ser de luz se deixou manipular por outras pessoas, é sinal de que é uma pessoa que só tem personalidade forte ou só tem voz ativa para falar o quê? Para gritar com você? Para te subjugar a uma situação? Mas para falar com os outros a pessoa não tem. Aí ele dá ouvidos.
Então ele prefere dar ouvidos a outras pessoas ao invés de você, é isso? E você vai continuar aceitando esse tipo de situação, sabendo que as cartas, né, tá mostrando aqui que isso precisa ser rompido. Esse padrão de situação precisa acabar. Para que você tenha uma pessoa ao seu lado que te reconheça, te dê valor, te dê uma moral. Mesmo que você não queira, mas parece que, pelo jeito, tem alguém sim, porque isso aqui é uma tendência de vir uma pessoa com uma outra cabeça, com uma outra estrutura, para te oferecer algo realmente real, sólido, que vai realmente chegar e falar assim, não, peraí que eu tô com você. Entendeu? Vamos abraçar essa situação junto. Vamos, né? Eu tô contigo. Se você não quer, tudo bem. Segue o teu caminho, mas com consciência, coisa que eu tô falando desde o início. Se livra dessa dor para você poder, pelo menos, que você não queira ninguém, mas seguir o seu caminho livre, solta, desimpedida, dona do seu nariz, fazer o que você tiver vontade de fazer. Né? Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão numa situação se sentindo realmente presas, né? Querem sair, às vezes, tá sentindo que a situação não tá boa, mas fica naquela, né, presa, amarrada, o sentimento não deixa, porque eu não consigo deixar, eu peço a Deus, mas não consigo esquecer, porque não é só uma questão do emocional, aqui é uma questão do racional, é você colocar na sua cabeça, por isso que saiu 2 vezes a carta de espadas aqui, para você botar na sua cabeça que não é fácil, é uma decisão difícil, custa sim, mas vai custar muito mais você continuar persistindo numa situação que está te causando dor. Que em algum momento vai passar, vai cessar, como eu já havia mostrado ali na carta da cruz para vocês, para que vocês possam de fato encontrar uma outra situação, uma outra pessoa, ou talvez até que você não encontre ou não queira, mas você sendo dono ou dona da sua própria vida, tendo controle de si e das suas coisas, entendeu? Mas vamos ver aqui se, para quem ainda quer, né, para quem foi deixada, abandonado, traído, alguma coisa nesse sentido, se existe a possibilidade aí desse ser de luz voltar para vocês. Alguns ali no baralho cigano eu já dei um spoilerzinho de que existe uma possibilidade, mas assim, para aquele grupo que ainda consegue ter uma comunicação, né, mesmo que pouca, mas ainda existe, tá? Mas vamos ver se confirma aqui se realmente existe a possibilidade, mesmo que vocês já estejam afastados e você quer a pessoa de volta, se existe a possibilidade, para quem está afastado de fato, né? Ali eu vejo que é para quem está só assim meio brigado, está tendo desavença, aquela coisa toda, que pode retomar essa comunicação, tá? Ou, de repente, como eu falei, até conhecer uma outra pessoa nova, né? Tem muito isso aqui, gente. Aí vamos ver aqui. Mostra para mim, por favor. Agora eu vou fazer uma pergunta específica, tá? Vamos ver aqui. Existe possibilidade desse ser de luz, a pessoa amada, voltar, retornar para o caminho das nossas consulentes? Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Não, vamos ver aqui, tirar essa aqui. Nem vou virar agora, porque eu vou ver depois, fazer surpresa para vocês. Vocês estão gostando, gente, desse baralho lindão que eu trouxe para vocês hoje? Ele é lindo, não é? Fala para mim. Fala, quem gostou aqui desse baralho cigano, coloca aqui para mim que gostou do baralho cigano. Vocês sabem que eu gosto de saber. Vamos ver aqui se existe tempo. Tempo mesmo, tá? É tempo, né? Para que as coisas aconteçam, tá? Precisa de tempo, paciência, né? Aqui, para alguns, pode até ser que volte, mas vai levar um tempo. O tempo já está falando isso. Carta. Pois muito bem.
E peixes, olha aí. Para quem está afastado, afastada, separado, né? Realmente existe, gente. Eu não vou dizer para vocês que vai ser logo, porque de cara já saiu uma carta aqui mostrando o tempo, né? Pelo amor de Deus. Né? Se eu disser para vocês, não, já está na iminência de... Não. Ainda vai levar um tempinho, tá? Para que vocês consigam realmente entrar em contato, falar novamente com essa pessoa. Eu vejo que aqui, como houve, né, afastamento, existe essa coisa da dificuldade por conta do bloqueio. Vamos dizer assim, vocês estão bloqueadas, né? De repente a pessoa realmente quis cortar contato com você, não está falando com você, não está se correspondendo com você. Para algumas isso já faz um bom tempo, tá? Esse bloqueio aí com ser de luz, mas eu vejo que mesmo com essa dificuldade, né, desse acesso a essa pessoa, o tempo passando, existe a possibilidade sim de vocês retomarem aqui uma comunicação e talvez até, quem sabe, reatar esse relacionamento, tá? Aí, realmente, aqui realmente está positivo para isso. Para quem quer voltar, tá, gente? E para quem não quer, para quem está doido ou doida para sair desse relacionamento, claro que isso aqui não vai servir. Isso aqui é para quem está com o ser de luz afastado, se afastou, está separado, está bloqueado, qualquer coisa nesse sentido, e quer o ser de luz de volta. Por isso que eu estou tirando essas aqui, tá? Só vou terminar de clarificar aqui, para a gente ver se tem mais alguma informação e a gente pode encerrar, beleza? Mais que a gente pode tirar aqui dessa situação, desse tempo. Mostra para mim, fala para mim aqui desse tempo. Fala para mim aqui desse tempo que essas pessoas vão precisar ainda esperar um pouco, né? Ter um pouquinho de paciência. Vamos ver aqui. Tempo mesmo, gente. Não adianta ter pressa, meu amor, não adianta, porque assim, se tiver que voltar, tá? Porque isso aqui é uma tendência, não tá escrito em pedra, isso aqui é uma tendência. Se tiver que voltar, não adianta você, sabe, querer apressar a situação, porque, gente, com a carta do tempo e logo em cima aqui clarificando o tempo, a gente vem com uma carta da âncora. É para você realmente esperar, se é o que você quer, tá? Vai ter paciência para esperar? Se você tiver paciência para esperar, beleza. Vamos ver a carta aqui. Sol. Aqui realmente, como eu falei, o Sol aqui, junto com a carta no negativo, me mostra uma falta de entendimento, sabe? De uma comunicação que, pelo jeito, pode ter sido rompida aí. Não sei se o ser de luz, né, quis cortar contato com você. Acredito que sim, tá? Aqui realmente não tá tendo contato. Mas é uma questão de tempo. Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui os peixes. Nuvens. As nuvens aqui, elas me saem na parte positiva da leitura, tá, gente? Aqui, essa carta me diz que existe a possibilidade de que com o tempo esperar, porque existe um bloqueio, a situação entre vocês realmente está meio mal parada, não tem como negar, tá? Isso aqui só com o tempo, para que essa situação de desentendimento, de repente, como é que eu posso explicar isso aqui? Me fugiu a palavra agora. Eu estava com a palavra na ponta da língua. Essa interferência na comunicação de vocês, eu vejo uma interferência na comunicação de vocês. Para que essa interferência na comunicação de vocês se desfaça, para que aí sim vocês consigam, como eu falei, voltar a se comunicar. E aí, com isso,
pode até haver uma reaproximação, tá? Lua, árvore, cachorro, criança. Realmente é uma situação de mudança aqui para vocês, de repente conseguirem, né, se firmar novamente aí com esse ser de luz, ou reconstruir essa situação com o ser de luz, mas eu volto a repetir, gente, algumas pessoas aqui vão se deparar com uma situação nova, não tem como. Tem pessoas aqui que vão mudar de fase literalmente e recomeçar uma situação com uma pessoa parceira de fato, mas é uma pessoa nova na vida de vocês, tá? Claro que para quem quer esperar, existe essa possibilidade, como eu falei, é uma tendência. Se você tiver paciência para esperar, pode haver sim, de fato, uma situação que acabe fazendo com que essa ruptura, esse silêncio, esse bloqueio se desfaça e vocês consigam, sabe, entrar em contato novamente e até se reaproximar aqui no relacionamento, tá? Mas eu vejo muito forte uma tendência para muitas pessoas aqui, pode ser que não seja para todas, lógico que existem N energias aqui, mas tá muito forte para algumas pessoas aqui, gente, encerrar uma situação, um ciclo, como eu mostrei ali no fundo do deck, tá? Uma outra situação, e vocês se levantando novamente, mas agora diante de uma outra perspectiva e com uma pessoa nova. Entendeu? Eu fui tirar essa daqui para quem está separado e quer a pessoa de volta, só para, né, acalmar aí o coração de vocês, porque eu sei que vocês ficam tudo ansiosas para saber se de luz vai voltar, se de luz não vai voltar. Então, por isso que eu fiz, né, esse agrado aqui para vocês, tá? Para ninguém ficar aqui, como dizia minha avó, mal satisfeito, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E não esquece, se vocês quiserem, tá, que eu faça aquela leitura para fazer harmonização, coloque aqui nos comentários, que aí no próximo vídeo eu faço, tá? Posso até retomar essa leitura aqui, para a gente fazer a harmonização dessa galera que está sem comunicação, ou está sem brigado, como eu falei. Não é amarração, não é adoçamento, não é para fazer voltar. É para fazer com que vocês consigam se harmonizar, tá? Porque essas paradas aí de manipulação, de ficar mexendo com o livre-arbítrio de outras pessoas, não é a minha praia. Tá bom? Estamos entendidos? Então, coloca aqui para mim que vocês entenderam, tá? E quem quiser me pede que eu vou fazer depois aí o vídeo para a gente fazer a harmonização para vocês, beleza? É isso, meus amores. Agradeço imensamente para quem ficou comigo até agora. Mas por hoje é só. Gratidão.